Bom dia a todos de casa, a todos os telespectadores. Nós vamos começar mais um culto doméstico no domingo, aqui na nossa residência, aqui o 30 de junho. Estamos evangelizando, estamos aqui com Jorge, Leudes e toda a nossa família e todos os telespectadores que irão assistir esse vídeo. Iremos começar a ler a palavra de Deus em um salmo, Salmo 71, que fala que Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. Depois eu vou dizer por que a leitura desse salmo. Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Desde o mandamento que se salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Meu louvor será para ti constantemente. Então, até aqui. Esse salmo, quando Davi fez aqui, a gente vê que é um salmo de alta importância, onde ele fala da confiança, fala de alguns valores, alguns atributos. Confiança, fala do socorro, fala da habitação forte, onde somente em Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa rocha forte. Então, aqueles que confiam no Senhor, são como as pessoas que plantam no caminho fértil, no solo fértil. Nós construímos nossa casa na rocha, na base. E essa base tem fundamento, por isso que há uma grande importância entre a construção, a construção civil, os construtores, as pessoas que constroem, realmente é uma das grandes profissões. E Deus sempre ele fez essas comparações, rocha, a casa forte, o castelo forte, a ribeira passando pelas pedras. Por quê? Porque aquele que tem a confiança no Senhor, ele renova suas forças a cada dia, está lá na sua palavra. E só em Deus nós precisamos confiar. Confiar para a salvação, confiar perfeitamente. As pessoas falam erroneamente que, maldito o homem que confia no homem. Não é nesse sentido, você tem que ler o contexto, Uns confiam em carros, em cavalos, ou seja, confiam para a salvação, confiam como se aquilo fosse o mais importante da vida deles. É nesse sentido que Deus está condenando. Os homens, eles têm que ter a confiança uns nos outros. Isso é um valor, nós não podemos tirar. Agora, é claro que você tem que tomar cuidado e saber em quem você está confiando para algumas coisas. Em quem você está confiando para os seus negócios. Em quem você está confiando na sua casa. Todos são de confiança? Devem ser. Para que todos cresçam. No casamento, todos têm que ter a confiança. No momento que perdeu a confiança, é o começo do fim de um relacionamento. Porque confiança é importante. Erros todos têm, Não estamos dizendo que ninguém erra em qualquer situação. É verdade. Nós temos um Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Nós não podemos persistir no erro. Mas nós temos que entender que o caminho e a confiança plena é no Senhor, no Deus. Hoje, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que estar em sintonia. Tu és a minha esperança, versículo 5. Tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então Deus
desde a nossa formação, né? Deus que nos fez, então, desde o ventre foi? Deus que nos abençoou, nos honrou e nos traçou o nosso caminho desde o ventre da nossa mãe. Então, nós estamos desde lá, olha só como Deus faz. Então nós temos traçado. Tá? É claro que Deus, Ele não interfere nas nossas decisões. Ele não interfere. Então, o controle é do homem, o controle da sua vida, as suas atitudes é que irão fazer com que você cresça, que você tome caminhos certos, certo ou não. E outro detalhe, muitas pessoas confundem a salvação. A salvação, ela é permanente, mas tem caminhos que você toma, você assume as consequências pelo caminho. Não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Agora você não pode buscar outros caminhos para a salvação. Mas na sua vida nós somos humanos. Agora, os atos que nós tomamos, eu costumo dizer, que muitas pessoas dizem, que nós temos o controle. O controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Não, Deus está no comando geral. Eu costumo dizer assim, comando geral, que é um comando maior, mas o livre-arbítrio de agir é do homem. Então, se você jogar uma pedra bem aqui, a força da gravidade não tem que uma pedra subir, porque você é cristão. Se um cristão jogar a pedra, também vai cair do mesmo jeito. Então, Deus diz o seguinte, que o sol nasce para o justo e para os injustos. Então, essa história do controle, nós temos que tomar cuidado. Muitas pessoas, por preguiça de trabalhar na obra do Senhor, ele acaba colocando tudo para Deus. Não, o controle, Deus está no controle. Não, Deus está no controle, mas as atitudes são nossas. Olha como é bom. Deus não queria que nós fôssemos monótonos. Já pensou a gente ficar deitado em berço esplêndido e Deus fazer tudo? Não, não é nesta terra. Não é neste mundo. Nós temos que lutar, nós estamos remando contra a maré, mas é natural. Por isso é que Deus diz que no céu não vai haver mar, não vai haver agitação, não vai haver oposição. Então aqui nós andamos no mar, que puxa para um lado e a gente tem que ir para o outro. Mas e daí? Qual é o problema? É só você seguir. Creia nisso, siga. Né? É melhor do que ficar deitado em berço esplêndido, com desculpa. Nós temos que assumir nossa autorresponsabilidade aqui perante Deus, perante nós e perante a sociedade. Nós temos que ter perante a sociedade ética, liderança eficaz e perante nós mesmos. Nós temos que trabalhar sempre com a autorresponsabilidade, a automotivação e o autocontrole. É o autocontrole que mexe um pouco com a questão da inteligência emocional. Nós temos que trabalhar nossa inteligência emocional lendo aqui os atributos de Deus, lendo os princípios, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor e vários princípios bíblicos. Então, esta palavra para esta manhã, nós precisamos estar em sintonia com Deus. E a gente observa lá fora as pessoas, por puro religiosismo, não buscarem Deus corretamente, aceitarem tudo. Jesus Cristo diz, fazei prova de mim. Então é para fazer prova. Então, aquilo que alguém está falando, se é padre, se é pastor, seja quem for, acompanhe na sua Bíblia. Você tem uma Bíblia sagrada. Muitas pessoas hoje estão inventando doutrinas, criando, e a Bíblia diz, né, que aquele que acrescentar um tio, Deus acrescentará as pragas, né, do livro lá do Apocalipse. E aquele que tirar, Deus tirará essa parte no livro da vida, da salvação. Então não tentem essa desculpa de ajudar a Deus. Deus é autossuficiente. Nós temos que nos ajudar. Então, essa história está modificando aqui capítulo bíblico e está tentando botar uma letra a mais ou a menos para... Não, porque aqui eu vou atingir as pessoas. As pessoas estão esquecendo que existe o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos responder aqui uma pergunta aqui de uma telespectadora, da Eleudes. Qual foi a pergunta mesmo que você escreveu, Eleudes? Sobre a salvação, né? A salvação, ela é perene. Outra coisa que as pessoas discutem muito, eu não discuto. Alguns cristãos ficam condenando o João Calvino, né? Dizendo que ele disse isso e isso sem ter dito. Então virou os mitos que as pessoas falam. Aí outros que são da igreja, por exemplo, presbiteriana, aí já criticam, né, a doutrina do outro. Às vezes a pessoa, a doutrina dele está correta também, tá?
São doutrinas, como eu disse, doutrinas diversificadas, apenas comportamentos. Não são, às vezes, costumes que não levam ninguém ao inferno. Entendeu? Não por si só salvam, mas é uma parte da caminhada. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, porque o calvinismo diz isso. Não, o calvinismo não diz isso, ele diz uma parte baseada na Bíblia também, né? A justificação pela fé. Mas ele não está dizendo que você tem que andar em pecado. O que ele está dizendo é que se você é justo, automaticamente você vai sair do pecado. Né? Digamos assim, a doutrina, no direito, por exemplo. Se não tivesse a doutrina, a gente ia ler a lei seca, os códigos, nós não íamos entender. A doutrina é uma forma, é como você, para entrar no direito, no código, você tem que ter um atravessador. Né? O direito está bem aqui no meio do mar. Até você chegar no direito, na lei, você tem que ter uma doutrina para ali empurrar melhor. A doutrina seria o quê? Uma balsa para levar até o navio que está lá. Então é a mesma coisa. Tá? Então, eu vi ontem uma pregação e assim, eu fico às vezes chateado que as pessoas ficam falando de religião do outro, quando é momento da gente se unir. O cristão, tá? Que acredita em Jesus Cristo, que crê na salvação, que Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado e vivificado, vivo, ressuscitou. Entendeu? Esse é que é importante. Então a doutrina está aqui, na Bíblia, a maior doutrina, aqui está aqui na palavra de Deus. Não é preciso você estar dando vida a homens, muitos vaidosos que pregam falando mal dos outros. Não, a gente tem que falar do falso profeta, realmente, aquelas pessoas que estão pregando doutrinas de homens, aliás, de demônios. Tá? Mas eu é calvinista ou não é. João Calvino foi um grande herói da época. João Calvino, assim como não foi só o Martinho Lutero. Martinho Lutero começou a revolução, né, trazendo a luz, aquilo que estava na escuridão, que é a palavra de Deus. Mas Martinho Lutero contou com a ajuda de outras pessoas, de outros príncipes, do próprio João Calvino depois, que mesmo com a doutrina dele, naquele começo, a gente não pode nem questionar, porque eles já fizeram muito, foram desbravadores, tiveram coragem. Agora, se alguém usou a doutrina de João Calvino para mudar, as pessoas usam até a Bíblia para mudar, para modificar. Então nós precisamos ser firmes, firmes nesta palavra. Não precisamos também colocar peso na costa das pessoas. Muitas pessoas têm que se preocupar com a doutrina, com os costumes, mas nós não podemos colocar peso, aquilo que a Bíblia não diz. Aquilo que a Bíblia não diz, você tem que ser claro. Olha, a Bíblia não diz que é obrigado você fazer isso, mas a igreja, ela prega isso, por isso e por isso. Tudo bem. Agora querer colocar peso na costa das pessoas, em vez de dar a mão, não. Jesus Cristo não veio para isso. Não veio para isso. E um outro aspecto também é o desvio da doutrina, pessoas buscando socorro, pastores mesmo, obreiros buscando socorro na sua posse, né? No seu dinheiro, que não é dele, né? Dinheiro que era para entrar para a igreja, por exemplo. Nós temos que separar uma coisa. E eu recomendo aqui, a recomendação de hoje para a leitura, para pessoas, para os mestres, eu apenas estou começando, mestre é o pastor Moabel, eu recomendo a todos vocês. O pastor infelizmente faleceu ano passado, mas a gente dorme aqui todos os dias escutando o pastor Moabel, que para mim foi um dos maiores estudiosos do mundo, da pura doutrina da Bíblia, íntegro, e um homem simples e humilde, mas que tem uma experiência, porque é um homem que vive trabalhando e prega a força do trabalho, porque muitos cristãos não gostam de trabalhar. Eu vou trabalhar na obra de Deus. Não, a obra de Deus é uma coisa, não impede você trabalhar, até para você não confundir aquilo que entra para a obra de Deus com o seu salário. Então eu quero agradecer a presença de todos que porventura este vídeo atingir. Quero que Deus realize todos os seus projetos, todos os nossos projetos, que a gente planeja, mas o destino quem dá é Deus. É por isso que a gente ora, e muitas vezes a gente não entende, a gente se planeja, é normal, você tem que se planejar tranquilamente. Todos os dias, anotar na sua agendazinha, faça seus objetivos, suas metas, não há problema algum. E normalmente Deus vai fazer aquilo dar certo. Em alguns casos, Deus sabendo que você não está preparado para aquilo, Ele pode lhe colocar no outro destino, tranquilamente. Depois você vai entender, não, poxa, eu queria ser
empresário do ramo de livros. Mas Deus me botou para ser empresário no ramo animal, agropecuário, ou qualquer outro ramo, e de repente aquilo eu passei a gostar. Porque Deus colocou no meu coração, e Deus tem o que para mim é melhor. E com certeza, aquilo que eu aparentemente gostava, achava que era meu hobby, não é. Então Deus é que tem o nosso destino. Então, nosso salmo aqui, como diz nosso salmo, Davi, né, ele roga a confiança de Deus, o socorro de Deus. E tem um outro salmo que ele fala também da questão dos inimigos, né? Os inimigos estão crescendo. E parece até dar a entender de que ele está questionando a Deus, porque muitas vezes o cristão, ele tem um sofrimento aqui na terra que o ímpio parece não ter. Só que depois ele vê lá na frente que Deus, o plano de Deus maior, não é aqui nesta terra. E que nós só estarmos vivos, com a graça de Deus e com saúde, às vezes a gente não atingiu um objetivo. Às vezes eu quero uma promoção, uma coisa, eu não atingi aquele ápice, mas Deus não permitiu, às vezes permite ao ímpio, pela forma como ele vai corromper o sistema. Às vezes é um professor que passa na frente do outro, mas lá na frente ele vai ter. Às vezes na sua casa ele está infeliz, às vezes ele perde um filho, às vezes é uma pessoa que tem tantas perdas e você está aqui. Deus conserva até seus parentes, isso é fato. Você que é cristão, Deus quando diz assim, salvarei tu e tua casa, é tu e tua casa mesmo. É promessa de Deus. Então você que é cristão, você é a luz da sua casa. Começa por você. Quantas histórias nós vemos aí de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e a casa toda se salvou. Às vezes não é preciso nem você pregar. Você prega para uns, outros você nem tem jeito de pregar porque é natural. Você não consegue pregar para um amigo às vezes, você não consegue pregar para um parente. Você já usa uma outra pessoa, mas aquele parente, com o seu exemplo. E outra coisa, é o poder da autorresponsabilidade também, isso aí. Nós é que temos que mudar. Para mudar o mundo, nós temos que mudar primeiro. Nosso comportamento, ele arrasta nossos exemplos. E nós somos pecadores, quero deixar bem claro aqui, o exemplo aqui é Deus, tá? O nosso exemplo aqui é a tentativa de cada vez acertar, mas temos muitos erros, igual o erro de vocês, todos vocês. Mas queremos dizer que não tem outro caminho. Pelas suas experiências, eu queria que você fizesse uma reflexão em casa e olhasse a sua vida. Quantas vezes você tentou seguir sem Deus? Seguir sem Deus não é você seguir esquecendo totalmente Deus, mas é você deixando Deus para trás, é você tendo vaidades absurdas, entendeu? Querendo resolver problemas do seu conjugal, somente você, sem a espiritualidade, é você querer fazer um plano que você acaba entrando pelo caminho do vício, pelo caminho das inverdades, pelo caminho da trapaça, né? E acaba dizendo que é o sistema, e às vezes acaba aparecendo mesmo o seu sistema e parece que a gente está agindo certo, mas a verdade é uma, né? Buscareis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade acima de tudo, a luz, né? Acima da transparência, acima de tudo, no seu serviço, na sua família, enfim, que todos possam alcançar a salvação. Deus, em Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo presente na igreja, aqui na terra, quer lhe convencer. É o poder do Espírito Santo, não é minha palavra não. Quem está falando aqui não sou eu, é o Espírito Santo, porque eu abri a Bíblia e estou falando de Deus. E nós estamos aqui, 2 ou 3 reunidos no nome de Deus, ali Deus estará, né, presente, não pessoalmente, mas através de quê? Da sua manifestação do Espírito Santo. Deus também pode agir através de seus anjos, tá? E Deus usa todo o mecanismo à disposição dele mesmo, para ele não se contrariar na sua palavra. Deus não pode habitar no pecado, e nós mesmo sendo cristãos, nós somos pecadores. Então Deus usa, até uma folha que cai, é uma lição, é um ensinamento para todos nós. Então, eu vou resumir tudo isso aqui, então, que nós temos que ter sabedoria, confiança plena em Deus, ter objetivos claros, para nós definirmos nossas metas, nossos objetivos. Temos que criar um valor em nós mesmos. O valor não está no dinheiro, está na gente. E o dinheiro virá automaticamente. Então,
ore pelo seu empreendedor, pelo seu empreendimento. Ore, e o seu empreendimento é sua casa, é sua vida. O povo de Israel todo é empreendedor na vida dele toda. Por que será? Porque desde aquele tempo de Jesus, os grandes comerciantes, os grandes negociadores, porque isso faz com que um cresça e cresça o país, a nação. Então todos nós temos que ser empreendedores da nossa própria vida, usar as ferramentas certas, a ferramenta da comunicação, que ela é muito importante, e o calor humano, usar o aconchego da família, os amigos, e sempre pregando a verdade. Então nós vamos ficando por aqui, só encerrando aqui com os 3 últimos versículos aqui do nosso estudo. O 7º, que ele fala: sou como prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, versículo 11, dizendo: Deus o desamparou, persegue-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Então, para o mundo, muitas vezes ele pensa que nosso Deus não vem em nosso socorro. E nós mesmos pensamos. Mas Deus tem o momento certo, a hora certa, e na intensidade certa para nos abraçar com aquilo que Ele quer nos dar. Nós somos mais importantes do que nós somos, do que nós temos, ou iremos ter, ou já tivemos. Tudo isso faz parte de uma peça, mas o mais importante é o que nós somos. Tá? E nós temos que construir nossos valores em nós mesmos, sem inveja de ninguém, cada um construindo seu caminho e zelando pela salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Pronto, e aí? Não é preciso muita coisa. Você não souber a Bíblia, você não vai para o inferno por isso não. Porque muitas vezes a gente lê e não pratica. Agora, claro que esse livro é indispensável. A leitura da Bíblia, né, a gente tem que meditar, como diz o Salmo de Davi, de dia e de noite. Ou seja, todos os momentos que a gente puder. E esta palavra aqui, ela resolve tudo. A gente tem que colocar ela em primeiro lugar. Às vezes você tem tanta coisa para fazer, você pega a palavra de Deus e Deus resolve simplesmente aqui, numa lição. E às vezes você não teria que fazer tanta coisa que você pensa em fazer. Às vezes tudo é em vão. E Deus lhe coloca no momento certo. Que Deus nos abençoe. A graça de Deus, a consolação aí, as bênçãos de Jesus Cristo, aí a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, que a gente possa fazer sempre as reflexões do que seja melhor para a nossa vida.